E a depressão, gente, será a doença mais comum em 2030. E o Brasil é um dos países que tem a população mais deprimida na América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso é triste, né? E os idosos estão entre os que são mais afetados pela depressão e é difícil de identificar. E a gente está recebendo aqui hoje o psiquiatra, psicoterapeuta Alfredo Demétrio. Alfredo, mais uma vez, obrigada. Você que acompanhou, né, a história do Cláudio. É uma história forte, né? E essa mudança de comportamento que se faz necessário junto com a ajuda profissional, né? A história do Cláudio é bonito ver ele falar, né? E é importante fazer um marco. Tá. Ele teve um marco decisivo, que foi sair do círculo vicioso que ele entrou, talvez porque já estivesse adoentado, e ele sai para um círculo virtuoso, tendo ajuda profissional. Quando existe uma depressão significativa, o prejuízo é evidente. Ele disse isso. Então, a pessoa começa a ter problemas nos relacionamentos, no trabalho, no autocuidado. É um problema generalizado na vida dele. Ele toma uma decisão, busca ajuda e começa a sair. E aí ele entra no círculo virtuoso. E ele enumerou várias coisas muito legais. Ele enumerou a atividade física, que é muito significativo, mas a pessoa que está deprimida às vezes não consegue fazer. Ele escreveu o livro, ele transformou maus sentimentos em sentimentos melhores. Ele fala do perdão, muito bonito. Então, assim, é muito bom ver os relatos positivos, né? Porque isso diminui o estigma, o preconceito das pessoas na procura de ajudas corretas e para entender também que lá no buraco a pessoa não consegue fazer por ela. Ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio. Para seguir esse caminho de cura, né? Para seguir, assim. Tem muitas pessoas participando aqui, a gente vai trazer essa questão dos idosos, né? Já que a gente está no outubro prateado, né? Nessa reflexão sobre a velhice. Até a Rosa, que me acompanha na rede social, ela falou, Mônica, eu queria saber do Dr. Alfredo se, por exemplo, a mãe dela não gosta de dormir sozinha, tem medo de dormir sozinha e tem medo da noite. Isso pode ser um indicativo, um sintoma da depressão, Alfredo? Pode. Na realidade, o medo é um sintoma da ansiedade, mas pode estar associado à depressão também, principalmente no idoso. Tá? Então, e o idoso, às vezes, ele vai começar a ter um problema de insônia, e aí ele está ali sozinho, ele começa a ficar caraminholando, pensando demais, ele não consegue formular que não está bem, que mudou alguma coisa, às vezes tem problemas clínicos associados. Então, é sempre bom a gente estar atento à mudança de comportamento. Por exemplo, a mãe da Rosa, ela começou a ter problemas do medo. Certo. Ela expressou o medo, mas às vezes, junto com o medo, tem um desalento, uma tristeza, entendeu? Entendi, uma vontade, é tão ruim falar isso, mas tipo assim, uma vontade que a vida acabe. Isso geralmente a relação, esse pensamento de vontade de não estar mais aqui, isso pode indicar um agravante. Porque pessoas que querem ou se fazer mal a si mesmo, ou até chegar ao suicídio, elas já são extremos. Entendi. Mas isso acontece com o idoso. E é uma população que a gente preocupa. E que precisa estar atenta, né? Precisa. Porque é uma fase de maturidade. Deixa eu trazer essa amiga nossa, eu não vou falar o nome dela, né? Mas ela tem 53 anos, há 3 anos ela está afastada do trabalho, ela está fazendo tratamento, né, com psicóloga e às vezes não tem dinheiro para poder pagar, né, um profissional. Enfim, ela falou, Mônica, eu não tenho ânimo para nada. Ainda por cima, conto com pessoas que dizem que depressão é frescura. E ela está numa fase tão boa da vida, né, Alfredo? 53 anos. É bem jovem, é uma idade muito boa mesmo. Ela está adoentada. Essa questão isso não ajuda o preconceito, essa visão
que algumas pessoas têm de que a depressão é um problema de caráter, é um problema moral, e não é. É uma doença que precisa de tratamento correto, tá? E é preciso ver o que está acontecendo com ela. Provavelmente é uma depressão mesmo, e ela já está fazendo a terapia. A terapia, a psicoterapia, com qualquer profissional habilitado, vai ajudá-la a elaborar melhor a dor. Certo. Mas, eventualmente, ela vai precisar de um medicamento. Então, 3 anos de evolução, com prejuízo significativo, atrapalhando o cotidiano, ela precisa de remédio, porque senão ela não sai. Que é fisiológico também, né? Ali É biológico. biológico. É entendi. biológico. A depressão é uma doença. É uma doença de desequilíbrio neurohormonal em áreas específicas do cérebro. Então, é preciso retomar esse equilíbrio. É preciso trazer essa pessoa para um estado que ela consiga, como o Cláudio, ressignificar. Porque aí a pessoa tratada, quando ela já está melhor, a gente já pode incluir questões, por exemplo, de retomada de interesses. Ele escreveu o livro, ele foi correr, ele, entendeu? Entendi. E um apoio social legal, né? Que a esposa contribuiu, estimulou ali do lado, atenta. Então, assim, aproveitando todas as deixas da melhora. Porque, às vezes, a pessoa está tanto tempo num estado de desequilíbrio, mergulhado na depressão, que a pessoa toma o remédio, ela custa entender que começou a melhorar. Então, a gente, o profissional, ajuda ele a entender, olha, não, você já melhorou um pouco, porque às vezes ele não percebe. E o idoso é muito comum isso. Certo. Ele, às vezes, você trata e ele melhora um pouco a insônia, mas ele chega para você e fala assim, não melhorei nada. Não melhorei nada. E geralmente tem idosos que demandam muito da família. E a família fica junto, muito ansiosa. Né? A gente vive 2 coisas. Que é uma presença maciça da família que fica enlouquecida com a mudança do idoso. E outro que é o abandono, que é a falta da rede social familiar. Que são idosos mais solitários, que fazem nada, não têm apoio, não tem ninguém. Então, isso são questões que a gente lida nessa situação do idoso. E nessa questão do idoso, a depressão, né, para a gente poder identificar, então é medo, uma ansiedade, uma tristeza, uma falta de vontade, para a gente poder... E é possível procurar ajuda para o tratamento e para outros caminhos na vida, né? Sim. O idoso, ele tem algumas características que, às vezes, a gente não percebe com clareza. Porque o idoso, ele tem perdas de todos os níveis. Muitas vezes ele começa a desenvolver uma doença crônica, ele fica muito focado nisso, muito preocupado com a doença, e às vezes é isso que aparece como sintoma. Ele não aparece assim com uma formulação clara, eu estou triste, eu estou... Não aparece claramente. Entendi. Pode aparecer como aparece em qualquer faixa etária. A depressão é uma doença que acomete todas as faixas etárias. Essa característica do idoso é a questão, por exemplo, mais das redes sociais, né? Do apoio social, na realidade. Entendi. O apoio social, ele fica reduzido, ele tem perdas profissionais, ele vai tendo perdas físicas. Então, a gente vê muito claramente, por exemplo, idosos que são muito ligados, muito atentos, que foram jovens muito atentos, que sempre fizeram esporte, cuidaram de si, tem a cabeça ativa, estuda, lê, gosta de ver um filme, tem amigos. Então, essa pessoa está mais protegida. Então, esse idoso que já é mais quietinho e às vezes ele já traz um quadro depressivo ou ansioso, ou os dois, ele vai chegar precisando talvez de um apoio maior. E às vezes ele não tem. E aí surge, por exemplo, um estado físico mais debilitado, uma fraqueza, alguma coisa, muda o hábito alimentar, ele muda, enfim, ele perde pessoas, começa a ter perdas. Então isso tudo contribui para um estado de desequilíbrio emocional, que pode ser uma depressão.
Por isso eu convidei o Dr. Alfredo Demétrio para vir conversar sobre isso conosco, com essa clareza que ele trouxe, com esta atenção, né, que a gente precisa despertar para os nossos idosos. Alfredo, muitíssimo obrigada por essa conversa agradeço, tão boa. Mônica. Sempre bom estar com você. Muito obrigada. Espero você em outras oportunidades, tá? Sempre que você precisar. Dr. Alfredo Demétrio, ele que é psiquiatra e também psicoterapeuta, aqui no Manhã Total com a gente.